Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 18 de junho de 2025, um dia após a nossa estreia no Mundial de Clubes, e vamos no vídeo de hoje trazer todas as repercussões sobre essa nossa grande estreia nesse campeonato. Vamos falar também sobre Fábio, vamos falar também sobre um jogador estrela mundial que realmente quase parou no Fluminense. Então, fica até o final do vídeo aí, tem muita coisa para ser dito nesse vídeo de hoje. Então fica até o final aí e vem com a gente. Vamos nessa. Voltamos em definitivo para mais um vídeo sobre o nosso querido tricolor. Então, peço para os amigos já, antes de começar, deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tá, inclusive, aqui embaixo, ó. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho e vire membro aí também para poder ajudar a gente, né? Vou deixar até aqui embaixo para os amigos não esquecerem o que tem que ser feito, né? Então, galera, vamos lá. Vamos começar falando sobre os próximos rivais do Fluminense nesse Mundial de Clubes, né? Ontem tivemos o complemento da rodada e o Mamelodi bateu o Ulsan HD por 1-0. Um jogo, meus amigos, terrível, né? Terrível. O Fluminense ali tem totais condições de fazer 6 pontos e, inclusive, fazer saldo para ser o primeiro do grupo. O Mamelodi ele até foi bem superior ao Ulsan. O Ulsan é um time do nível ali do Auckland, né? Aquele time que tomou de 10-0 do Bayern, e acabou que foi só 1-0 para o Mamelodi. Tiveram gols anulados, né? Mostrou muito mais vontade. Tem um brasileiro lá, camisa 10, que tem essa qualidade no Mamelodi, mas é um time que provavelmente não vai oferecer o mínimo de resistência ao Fluminense. Então, é levar a partida com seriedade, né? E poder garantir saldo agora, que é muito importante para a gente terminar em primeiro lugar. Até porque no grupo que a gente pode enfrentar nas oitavas de final, também já tiveram lá, já teve o complemento da rodada. Tivemos primeiro a vitória do River Plate contra o Urawa Reds por 3-1, e tivemos também no complemento o Monterrey e a Inter de Milão empatando em 1-1. É importante falar desse grupo porque o Fluminense pega, se o Fluminense acabar em primeiro, pega o segundo desse grupo. Se acabar em segundo, pega o primeiro deles, né? Então vamos ficar de olho aí, tá? Vamos falar agora, gente, sobre Neymar, né? Por que Neymar? O Mário ele tinha dado uma entrevista há 1 ou 2 dias atrás falando que o Neymar ficou encantado, que realmente ele quase veio parar no Fluminense, e muita gente tirou sarro, né, dessa informação que ele disse. E aí ontem o próprio Neymar falou num vídeo, né, numa live, que ele ficou por muito pouco de acertar com o Fluminense. Esteve muito perto do Fluminense, né? Só que aí acabou que de última hora realmente ele preferiu dar prioridade para a parte física dele, para poder cuidar da parte física dele e voltar bem. Então, realmente, o Neymar quase parou no Fluminense nesse Mundial, né? Então, o que os amigos acham sobre isso, cara? Vocês acham que o Neymar seria uma boa? Que eu vi muita gente... Eu acho bizarro, né? Pelo menos da minha parte, não desmerecer um Neymar no Fluminense enquanto a gente tem um Everaldo. Mas eu vi muita gente contra essa negociação. Então, o que vocês acham aí? Deixem nos comentários se o Neymar seria importante nesse time do Fluminense, beleza? Vamos falar agora sobre os jornais, né? Os jornais no mundo afora elogiando muito a partida do Fluminense. Então, o Fluminense, de fato, se mostrou para o mundo. Eu acho que está dando uma visibilidade assim absurda esse Mundial. Seria até interessante se o Fluminense conseguisse aproveitar isso pós-competição, né? De conseguir realmente levar sua marca para lá, explorar mercados antes não explorados, tipo Estados Unidos, Ásia, né, que são mercados que podem trazer muito dinheiro para o Fluminense, e a gente tem esse déficit aí da parte comercial. E alguns jornais importantes ao longo do planeta aí falaram sobre o Fluminense, né? Vou citar alguns aqui, ó. O AS da Espanha, que é lá de Madrid, ele fala: Fluminense vastamente superior, que só precisou de um pouco de precisão para conquistar os 3 pontos que seriam merecidos. Aí tem ainda da Espanha, o Mundo Desportivo, né? Esse aí é lá da Catalunha, lá de Barcelona. O Dortmund não conseguiu superar um Fluminense que, na verdade, criou muito mais perigo
do que a equipe de Niko Kovac. Tivemos o Olé também da Argentina, que é sempre muito crítico aos brasileiros. Aí o time brasileiro se esforçou, jogou bem e até superou o Dortmund apático, que lutava muito para se reerguer. E até jornal da Alemanha, o Kicker da Alemanha, disse o seguinte: Fluminense melhor, mas ineficiente. Dortmund conquista ponto na largada, né? É, então a gente vê, né, como realmente o Fluminense foi um pecado o Fluminense não ter vencido essa partida. Eu acho que o mundo todo estava torcendo por isso, né? Até pela partida sublime que o Fluminense fez. Ainda sobre a partida, alguns jogadores deles também falaram sobre, né? A gente teve o treinador, o Niko Kovac, falando: foi como esperávamos, o Fluminense é um time muito bom, uma posse de bola com base, no geral é um ponto na sorte para nós, reconhecendo que o empatezinho caiu do céu para o Dortmund, né? E o goleiro deles, o Kobel, também falou, né? Acho que eles jogaram melhor que nós, podemos ficar felizes com esse 0-0. Esse aí até ele deu algumas desculpinhas, né? Falou da temporada, falou um monte de coisa, que eles não tiveram a energia que eles realmente normalmente têm e tal, mas no final das contas, um elogio também ao Fluminense, né? E a gente vê o quanto isso aí é bacana, o mundo conseguindo reconhecer isso. E todo mundo, jornalistas brasileiros, né? Algo assim que poucas vezes eu vi, de verdade. A gente viu aí o André Rizek rasgando o verbo também, elogiando o Fluminense, o Rafa Oliveira, que é comentarista da Casa TV, todos eles, cara, falando muito bem do Fluminense. Isso foi muito legal, né? E até adversários, torcidas adversárias também elogiando. Isso foi muito maneiro. Com o empate de ontem, não foi dos piores, né? Porque o Fluminense ele se coloca ali, né, em posição de acabar em primeiro lugar do grupo, depende apenas dele, né? Porque não apenas dele, né? A gente vai disputar saldo de gol agora com o Dortmund. Mas foi importante também na parte financeira. O Fluminense, com o empate ontem, garantiu US$ 1 milhão, tá? A gente está falando aí de 5,5 milhões de reais pelo empate. A gente tem a chance aí de garantir mais US$ 4 milhões com vitórias sobre o Mamelodi e o Ulsan, né? Que daria aí por volta de 22 milhões de reais para o Fluminense. Ou seja, a gente pode garantir quase 28 milhões só com o desempenho da primeira fase, fora a arrecadação no geral, né? Isso aí, cara, não é todo dia que a gente vai ter um dinheiro desse, né? Falando agora sobre Everaldo, né? O Everaldo foi bastante criticado por torcedores, né? Xingado, inclusive. Muitos jogaram na conta do Everaldo o fato do Fluminense não ter garantido os 3 pontos. Eu, inclusive, posso até me incluir nessa. Eu acho que o Everaldo poderia até ter perdido o gol, naquela chance que ele teve lá aos 55 minutos. Ele poderia até ter perdido o gol, mas ele deveria ter chutado como um bom centroavante, como um centroavante que mira o gol a todo momento. E ele explicou o lance. Ele fala que, após o jogo, ele falou que ele esperava que ele fosse ameaçar o chute e o zagueiro fosse dar o carrinho e ele ia cortar. Só que não foi isso que aconteceu, porque o jogador não caiu nessa. Então, talvez o problema tenha sido o fato do Everaldo mesmo não ter, né, dado a entender para o adversário que ele iria fazer o chute. Eu acho que ele telegrafou a jogada e por isso que o zagueiro não caiu, né? Então, o fato é que o Everaldo tinha inúmeras possibilidades de fazer ali e definir a jogada. Ele poderia ter colocado o corpo na frente do zagueiro, de repente forçaria uma expulsão, se viesse a sofrer a falta. Poderia ter cavado, poderia ter chutado de longe com o goleiro fora do gol. Enfim, teve inúmeras possibilidades e ele talvez tenha feito a pior escolha de todas, né? Então, meus amigos, o que vocês acham sobre esse lance do Everaldo aí? Eu vi muita gente também criticando o Canóbio, né? Porque além do Canóbio perder o gol, o Canóbio, se tivesse devolvido para ele, deixaria o Everaldo sem goleiro. Mas para mim, não dá para jogar na conta do Canóbio. O Canóbio até erra, mas o Everaldo, para mim, foi total responsável, tá? Vamos lá, vamos falar agora, para a gente fechar o nosso vídeo aqui, vamos falar sobre Fábio, né? O Fábio que é impressionante, né? O Fábio é impressionante. O Fábio ontem ele quebrou mais um recorde, ele se igualou ao Buffon, goleiro lendário italiano, é um dos melhores que eu vi jogar, como o segundo goleiro com mais clean sheet na história do futebol. O que é o clean sheet, Bruno? Jogos sem sofrer gols, tá?
O Fábio chegou aí a 506 e só está atrás agora do Ray Clemence, que tem 556 jogos, ou seja, faltam 50 ainda para o Fábio chegar, né? Esse inglês aí, ele jogou muito tempo no Liverpool, jogou na seleção inglesa também, é líder absoluto. Né? O Fábio no Fluminense ele já tem 89 jogos sem sofrer gols, é o quinto goleiro com mais partidas sem sofrer gol, né? Tá cada vez mais aí subindo e a ponto de se tornar aí talvez top 3, né? Nesse ranking que tem Castilho, tem Diego Cavalieri, né? Então é uma marca impressionante do Fábio lá no alto dos seus 44 anos e que não mostra que está pronto para parar ainda não. Enquanto estiver pegando muito assim, meu amigo, o Fábio vai continuar como titular do Fluminense. É óbvio, o Fluminense poderia ou deveria já ter um goleiro para essa transição, para se preparar, porque a qualquer momento o Fábio pode simplesmente parar e a gente precisa ter essa reposição à altura. Não é só uma reposição à altura, porque o Fábio facilmente é um dos melhores goleiros aí da história do Fluminense, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações colores. Amanhã estaremos aqui com mais um vídeo sobre o nosso Fluminense, beleza? Valeu, grande abraço.